Olá, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula. Aqui é o professor Marcos Oliveto. Hoje nós vamos falar de termodinâmica, principalmente conceito de calor e calor específico. Dá um gostei no vídeo para ajudar a divulgação. Se não é inscrito, se inscreve no canal e vamos lá. Sobre calor, pessoal, você precisa entender que calor nada mais é do que a energia transferida de uma coisa para outra por causa da diferença de temperatura entre elas. Tá? Nós vimos que o conceito de temperatura está associada a qual o corpo, tá? A agitação molecular na qual o corpo tão quente está. Tá bom? É a sensação. No caso do calor, a gente está falando da energia transferida, né? De um corpo para outro. Tá bom? E essa diferença de temperatura, tá? Que é chamada de calor, que é a energia transferida, sempre será associada de um corpo com maior energia cinética molecular para o corpo de menor energia cinética molecular. Tudo bem? Uma outra coisa, calor ela é uma energia em trânsito, pessoal. Por que eu estou falando em trânsito? Porque dependendo do material, você pode ter uma relação de calor maior, uma relação de calor menor. Não estou falando de temperatura. Tá? Se você não entendeu ainda o conceito de temperatura, volta no vídeo 1 para você compreender, para depois a gente tratar de calor. Fechado? Então, calor é uma energia em trânsito de um corpo a uma temperatura mais alta para um outro a uma temperatura mais baixa. Uma vez transferida, a energia deixa de ser calor, tá bom? Olha só que interessante. Geralmente, eu vou citar por conta da pandemia que nós vivemos, Covid-19, tá? Mas geralmente quando você está com febre, por exemplo, quando uma determinada pessoa está com febre, se a sua temperatura se eleva muito próximo aos 39 graus e meio, 40 graus, que já é uma temperatura já extrema, a tendência é você fazer com que o teu corpo ele tenda a ficar com uma temperatura menor. Então você vai transferir essa tua energia, tá, para um outro corpo. Geralmente a pessoa toma banho, tá? Então quando ela toma banho, ela está transferindo essa energia em trânsito que ela está sentindo, que é a energia do próprio corpo, que a gente vai falar de caloria, algumas coisas depois, tá? Mas essa energia que ela está armazenando, que ela contém, que é a febre, ela pelo banho, ela tende a fazer com que essa energia em trânsito ela busque um equilíbrio térmico, ou seja, o teu corpo ele resfria, vou colocar assim, fica um pouco mais frio, porque você transfere o teu corpo, que está com maior energia térmica, né, tua temperatura maior, para a água com uma temperatura menor, buscando esse equilíbrio térmico, essa troca, tá? Essa troca de calor, ou seja, essa energia em trânsito, tá bom? Uma vez transferida, uma vez que você entra no banho para diminuir a tua febre, tá? Essa energia ela deixa de ser calor. Você tem a seção de temperatura, fechado? Dentro de você ainda existe o calor, que é essa relação molecular que nós temos, celular, etc. Tá bom? Mas lembre-se, sempre de um corpo mais quente para o corpo menos quente. O corpo com temperatura mais alta para um corpo com temperatura menor, tá? A energia interna, que era o que eu estava falando agora há pouco, ela é associada à soma, pessoal, total de todas as energias no interior de uma determinada substância. Então, quando você sente a febre, por exemplo, né, ou um corpo está com uma determinada temperatura, nós estamos falando da soma total, tá, das energias no interior da substância. Que energia é essa? Está falando de energia cinética, que é a vibração molecular. Quanto maior a vibração, tá, mais teremos uma sensação de mais quente, tudo bem? Portanto, essa energia em trânsito, calor, tá? Além da energia cinética translacional da agitação molecular, olha onde a gente quer chegar com a videoaula anterior. Rotacional, translacional, ainda tem uma outra, calma lá, tá? Essa energia cinética da agitação, essa energia cinética translacional da agitação molecular em uma determinada substância. Então, existe também outras formas de energia. Nesse caso específico, a gente está falando de energia translacional,
mas tem uma outra energia rotacional. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, além de energia cinética translacional, da agitação molecular de uma substância, existe também energias em outras formas. Que formas são essas? Tá? Rotacional e a do vídeo anterior que nós vimos. Fechado? O calor, pessoal, jamais, nunca, mediante nenhuma hipótese natural, vai fluir de um corpo mais frio para o corpo mais quente. Não. Em laboratório é possível, mas de forma espontânea, tá? Natural, isso não vai acontecer. Então, calor jamais flui espontaneamente de uma substância a uma temperatura mais baixa para uma substância a uma temperatura mais alta. Pode fluir, nesse caso específico que foi dito, né, pelo Poweit. Aqui eu peguei de todo o material, estou pegando lá nas referências, tá, pessoal? Tudo que está aí está lá nas referências dos livros. Ele diz que espontaneamente não, mas nesse caso é possível em laboratório. Fechado? Vamos lá. No Brasil, uma unidade mais comum de calor é a caloria, que a gente vai ver nas próximas videoaulas. A caloria ela é definida como a quantidade de calor requerida, tá, para alterar a temperatura de 1 grama de água em graus Celsius. Caramba! Então estou falando o seguinte, que a caloria ela é definida pela quantidade de calor requerida, tá? Quantidade de calor requerida para alterar uma determinada temperatura. É claro que ela vai requerer calor, porque só pode fluir espontaneamente do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Tá bom? Calor específico, pessoal. Substâncias diferentes possuem diferentes capacidades de armazenamento de energia interna. Vou te dar um exemplo. Se você colocar uma vasilha no fogo na qual o cabo seja o próprio material, seja uma vasilha totalmente de alumínio, por exemplo, você não tem o cabo ali nem de plástico, de madeira, de nada, tá? Totalmente de alumínio. Claro que a partir do momento que ela entrar em contato com o fogo, ela vai buscar esse equilíbrio, então todo o revestimento do material vai tender a ficar com a mesma temperatura. Com isso, quando você tocar, você não vai ter nenhum isolante. Então você praticamente você vai ter contato direto com aquele corpo quente. Agora, se você naquele cabo existe um revestimento de plástico ou de madeira, ele vai esquentar menos. Por quê? Porque é uma substância diferente. Então, substâncias diferentes, eles têm a capacidade de armazenar energia interna de forma diferente do que os outros. Tudo bem? Então, o calor específico de qualquer substância ele é definido como a quantidade de calor requerida para alterar a temperatura de uma unidade de massa, tá, da substância em um determinado grau. Então, a borracha, por exemplo, ela tem um calor específico, ela vai conseguir armazenar essa quantidade de calor, ela vai requerer uma determinada quantidade de calor menor do que o ferro, por exemplo, tá? A madeira tem um calor específico também, que quando ela entrar em contato com outra, ela vai requerer menos essa relação de calor específico, de substância molecular agitacional, tá bom? Ou seja, cada material tem a sua própria capacidade de armazenar energia. Eu vou colocar assim, portanto, o calor específico de cada substância é diferente uma da outra. Tá bom? Algumas substâncias vão esquentar mais rápido, outras vão demorar a esquentar, outras vão esquentar pouquíssimo e assim por diante. Cada um tem o seu calor específico diferenciado, tá? Se conhecermos o calor específico que eu chamei aqui, que o nosso livro disse que é C, calor específico C minúsculo, de uma determinada substância, ou seja, quanto ela tem a capacidade como é que eu posso dizer, de armazenamento, tá? A fórmula para calcular a quantidade de calor, que nesse caso é o Qzão, envolvida quando uma substância de massa m sofre uma variação de temperatura, que nesse caso chamou de ΔT, é dado por uma expressão matemática. De que maneira? Tá? Essa nota que essa expressão Q é igual a mc ΔT. Quem é o Q, pessoal? Tá? É a quantidade de calor. Para você saber a quantidade de calor de um determinado corpo, você precisa da massa
você precisa do calor específico desse corpo e da variação de temperatura, tá bom? Então, para você saber a quantidade de calor requerida, né, ou cedida, você precisa saber a massa do objeto, tá? Você precisa saber qual é a capacidade de calor específico. Claro que se a gente falar do alumínio em contato com fogo, o calor específico é altíssimo. Se nós falarmos de uma borracha próximo ou falarmos da madeira próximo, o calor específico é menor, tá bom? Não em contato direto com fogo, tá? Mas em revestimento, por exemplo, é menor. E aí vai depender do tempo. Olha que bacana. Se você colocar uma panela, tá, sem cabo revestido de madeira, borracha, qualquer isolante, exatamente do material de alumínio, no fogo, ela vai tender a buscar o equilíbrio térmico. Portanto, quando você pegar, você vai ter uma quantidade de calor, muito grande depois de um determinado tempo lá exposto lá à panela. Agora, se ela tiver um revestimento de madeira, borracha, plástico, o que acontece? A panela em si está com a mesma quantidade de calor, mas aonde você vai pegar está uma quantidade de calor menor. Por quê? Porque a madeira, por exemplo, o plástico, possui essa capacidade de armazenar calor, é muito específico dela, tá bom? Muito específico. Então, vai depender com essa mesma relação de tempo, tá? Ou seja, o calor transferido, tá, é igual massa do objeto vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Tranquilo? Show de bola? Nota: nós podemos pensar que calor específico, né, em calor específico, como sendo uma espécie de inércia térmica, tá, pessoal? Lembre-se que inércia é um termo empregado na mecânica para significar a resistência de um objeto à mudança do seu estado de movimento. Para o calor específico, a gente está falando de energia térmica, tá bom? Porque significa a resistência de uma substância na mudança da sua temperatura. Então vamos lá. Energia cinética, a gente precisa entender, tá? Que ela é empregada na mecânica para a mudança no seu estado de movimento. Quanto maior é a energia cinética, maior a mudança do seu estado de movimento. Para a termodinâmica, quando trata-se do calor específico, a gente não está falando de energia cinética, está falando de energia térmica, tá? E significa exatamente a resistência de uma determinada substância, um determinado corpo, a uma dada mudança no seu estado de temperatura. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Aguarde a próxima videoaula que vai ser show de bola. Tá aí o referencial teórico show para vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.